E vamos falar de quem? Do 3i Atlas. O 3i Atlas que passou, né? Ele passou ali pelo planeta Marte no dia 3 de outubro de 2025. Ele passou aí a pouco menos de 30 milhões de quilômetros, cerca de 27 milhões de quilômetros. Tem aquele registro do Perseverance, será que é ele, será que não é? Não sabemos. Mas a gente sabe que ao redor de Marte tem outras sondas, e uma dessas sondas é a sonda conhecida como TGO, a Trace Gas Orbiter. Para quem não sabe, a agência europeia ela criou uma missão chamada missão ExoMars. Isso mesmo. A missão ExoMars, ela era composta, né, na verdade, de duas partes. Uma parte que era a Trace Gas Orbiter, que é essa sonda, junto com a Schiaparelli, que era uma outra sonda que pousou em Marte. Quando ela pousou, ela se espatifou em Marte. A Trace Gas Orbiter ficou em órbita. A TGO ficou na órbita marciana e ela está lá funcionando, ela faz descobertas muito legais, ela estuda, pelo próprio nome já diz, né, gases traços da atmosfera marciana, principalmente focada ali no metano, para entender o ciclo do metano em Marte e tudo mais. E a outra parte da ExoMars é a Rosalind Franklin, que é um rover que, sei lá, né, talvez ele seja enviado para Marte em 2028. Mas, enfim, a Trace Gas Orbiter ela foi manobrada para poder observar de forma dedicada o cometa, beleza? E aí, primeira coisa que eu vou falar para vocês, vocês vão ver as imagens aí e vão falar, caramba, que imagem horrível é essa? Como pode uma sonda que custou bilhões de dólares na órbita de Marte fazer uma imagem dessa? Pessoal, é o seguinte, as câmeras da Trace Gas Orbiter foram programadas, foram projetadas, foram setadas para fazer imagens da superfície marciana. Só para isso. Que está poucas centenas, ou, em casos mais extremos, a pouquíssimos milhares de quilômetros de distância da sonda. Certo? Então, mas tudo bem, está passando o cometa. Lembrando, o cometa passou a 27 milhões de quilômetros. Está passando, tá, vamos aproveitar e vamos virar a sonda para lá. Beleza? É isso aí. Aí o pessoal, a imagem é muito. A sonda não foi feita para fotografar cometa. Fotografar cometa, cometa é um objeto muito peculiar, muito particular, principalmente quando você vai fazer o seu registro. Mas tudo bem, ela virou as câmeras para lá e ela fez uma série de imagens aí do 3i Atlas com um sistema chamado Sistema de Imagens de Superfície Coloridas Estéreo, CASSIS, tá? E aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver o 3i Atlas passando ali, ó, pelo céu, porque a sonda que está na órbita, passando lá pelo espaço. Mas está ali a imagem dele. Foi feita a imagem dele, tá? Foi feita. O que a gente consegue ver bem claramente é o núcleo dele, o núcleo do cometa tá dando para ver bem, e em torno ali do objeto você vê a cabeleira, né, de gás e poeira, que a gente chama ela de coma. Esse instrumento, essa câmera chamada Cassis, da TGO, obviamente que ela não consegue distinguir o núcleo da coma, o que é muito difícil, nem o Hubble conseguiu fazer isso. Isso porque o 3i Atlas, como eu falei, vou repetir aqui, estava muito distante, a mais de quase 30 milhões de quilômetros, tá? E para você obter imagens do núcleo do cometa, você tem que chegar muito perto dele. Para vocês terem uma ideia, são poucos os cometas que têm imagem do núcleo. O Halley, a gente tem imagem do núcleo, porque lá em 86 a sonda Giotto chegou pertinho dele, e do Churyumov-Gerasimenko, porque a sonda Rosetta ficou na órbita dele durante muito tempo, tá? Mas o que é possível ver é a coma, aquela cabeleira ali, é possível ver, que está ao redor do cometa, tá? Isso aí, obviamente, é causado pela a proximidade, está se aproximando do Sol, dia 29 de outubro ele passa próximo do Sol, no seu periélio, então o Sol ele está aquecendo ali, está soltando, né, os gases e a poeira toda e está formando essa cabeleira. Uma coisa, não foi possível medir o tamanho do cometa com essa câmera da Trace Gas Orbiter, porque o brilho dela diminui rapidamente com a distância do núcleo, né? Isso significa que a coma acaba a coma, à medida que começa a ficar longe do núcleo do cometa, ela começa a se misturar com o ruído da imagem, tá? Então é isso que acontece. O material da cabeleira ele é arrastado normalmente, ele vira uma longa cauda ali que pode atingir até milhões de quilômetros de comprimento.
Como a cauda é muito mais tênue que a cabeleira, e só a cabeleira, a coma do cometa, a gente já não conseguiu detectar, a cauda muito menos. A cauda muito menos, tá? Ela pode ser visível, talvez, em um futuro próximo, quando o cometa estiver se aproximando do Sol. Ah, por que não apareceu? Mas será que ele tem cauda? Pode ser que ele tenha cauda. Só que nessa imagem não apareceu, porque, de novo, né? A câmera Cassis ela não foi feita para registrar o cometa. Para você registrar a cauda de cometa é um processo todo diferenciado e tudo mais. Mas foi o pessoal classificou como uma observação muito desafiadora você observar o 3 e Atlas, porque o cometa, presta atenção, ele é cerca de 10.000 a 100.000 vezes mais fraco do que o brilho de Marte, que é o brilho que é das feições ali marcianas que esta sonda, que essa câmera está registrando. Beleza? Mas então tá aí, os cientistas vão continuar analisando os dados aí obtidos pela TGO. Outras câmeras também trabalharam nesse processo, tá? A Mars Express também deve ter feito imagens aí do 3 e Atlas, e logo deve sair aí os resultados. Tem uma coisa muito interessante, né, que muita gente tem achado estranho, a gente não está mais com não tá com mais tanta imagem assim, e por quê e tal. É o seguinte, né, como o cometa passou perto de Marte no dia 3 de outubro, e Marte está do outro lado do Sol agora, isso tem um problema primeiro, de observar o cometa, muito difícil, e segundo, de comunicação. Então a gente tem que esperar o Marte sair um pouquinho ali de trás do Sol para a gente poder se comunicar. Tudo isso aí já era sabido, já não tem problema nenhum. Mas está aí, beleza? Está aí o cometa, o 3 e Atlas, registrado pela TGO, a Trace Gas Orbiter, uma missão que está na órbita do planeta Marte, uma missão da Agência Espacial Europeia. Show de bola? Então é isso aí que nós temos por enquanto. Nós temos lá aquela imagem do Perseverance e temos a imagem agora da TGO. Show de bola? Eu sei que vocês vão reclamar, que vocês vão xingar, que vocês vão falar que não dá para ver nada e que não sei o quê. De novo, o cometa é muito longe, o cometa é muito pequeno, muito menos brilhante, e é um desafio para a câmera. Já foi legal ela ter capturado o cometa desse jeito, já foi muito interessante. Beleza?